Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que bom nós estar na presença de Deus. Sou grato por esta oportunidade que o Senhor me concede, de juntamente com a minha esposa, estar aqui. Viemos visitar o nosso filho, né? Passamos uma manhã maravilhosa ali. E estar aqui junto com o nosso pastor presidente, homem de Deus, que Deus tem colocado neste lugar. A sua esposa, a sua família, né? O meu filho, Jonathan Gaspar, que está aí fazendo a obra de Deus, juntamente com o pastor Josué. E para mim é um prazer grande, né? Não tem explicação, não tem palavras para expressar a gratidão de ver o meu filho fazendo a obra de Deus. E está aqui com esta igreja amada, que está sempre nas minhas orações. Todos os obreiros do Senhor que estão aí, cada um fazendo um pouco, e tudo junto dá muita coisa, né, irmãos? As irmãs, os irmãos, os jovens, adolescentes, crianças, todos são úteis na obra do Senhor, porque na obra do Senhor tem serviço para todos, irmão, e Deus usa a todos. Então nós estamos gratos a Deus, agradecido pela saudação de bem-vindo, agradecido pela oportunidade de nesta noite transmitir a palavra do jeito que o Senhor me usa, porque cada um Deus usa da sua maneira, e eu sou grato a Deus, irmãos, porque Deus tem me usado também para transmitir a palavra do Senhor e ganhar almas para o reino do céu. Eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus e depois os irmãos já podem tomar assentos. Vamos ler em 2 Samuel, no capítulo 9, e vamos ler o versículo 7. Só este versículo da palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Os irmãos podem tomar assento. Aqui nós temos uma palavra conhecida, mas uma palavra que é bom ler e lembrar, de que as promessas de Deus na vida de alguém, ela sempre vai acontecer. O que Deus prometeu para alguém, isso vai acontecer. Talvez você pense assim, mas já está passando o tempo e ainda não aconteceu. Mas no tempo de Deus acontece. Porque o nosso Deus, Ele trabalha diferente de nós. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são, usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele tem a maneira de trabalhar, e nós vimos que aqui, Deus está trabalhando. Nós vimos no versículo 1 do capítulo 9, diz: e disse Davi, alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonathan. Davi estava preocupado em abençoar alguém da casa de Saul por amor a Jonathan, porque Jonathan era amigo de Davi. Jonathan foi usado por Deus para abençoar a família de Jonathan. Mesmo que um dia Saul não reconheceu isso, mas a Bíblia fala de que quando Saul estava atormentado, era chamado Davi para tocar, e o espírito maligno que atormentava Saul fugia. Com a música que Davi tocava, aquele espírito se afastava de Saul. Com o cântico, com o toque da música que Davi tocava. Davi também foi usado para
derrotar o gigante que atormentava no tempo de Saul. Então Davi era um homem que merecia ser abençoado, ser bem recebido, porque fazia coisas boas no tempo do rei Saul. Mas às vezes, irmãos, nós esquecemos das coisas boas que alguém faz por nós. Às vezes fizemos 99 algo bom para alguém, e quando nós deixamos de fazer os 99 fica esquecido e lembramos somente daquele que não podemos fazer, que não estava ao nosso alcance, e esquecemos das 99 bênçãos que recebemos de alguém. Saul deveria ser muito mais agradecido pela vida de Davi, mas ele quis até matar Davi. Mas a Bíblia fala que Jonatã era amigo de Davi, porque ele via que o seu pai estava errado. Jonatã se apegou a Davi, e Davi não esqueceu das coisas boas que Jonatã fez para ele. Nós não devemos esquecer, irmãos, das coisas boas que Deus tem usado alguém para fazer por nós. Aquele missionário que foi na nossa casa, que levou a palavra de Deus, que nos trouxe para o caminho do Pai, que nos tirou de lá do mundo e nos trouxe para a presença de Deus. E nós vimos que Davi se lembrou: eu vou procurar se tem alguém. Eu vou procurar se tem alguém ainda da família de Jonatã, da família de Saul, para que use de beneficência de Deus. Era de Deus o que Davi tinha para a descendência, para alguém que estava ali. Era de Deus que Davi estava levando. E ele pergunta: há alguém ainda da casa de Saul, da casa de Jonatã, para que use de misericórdia e use de benevolência? E Ziba diz: há um. Aleluia. Um filho de Jonatã. Aleluia. Mefibosete, mas é aleijado de ambos os pés. Davi não estava perguntando como ele se encontrava. Davi queria saber aonde ele estava. E Davi disse: aonde ele está? Eu quero abençoar, eu quero saber aonde ele está. Irmãos, o que o nosso Deus quer saber é onde está a pessoa que precisa da misericórdia de Deus. Ele não quer saber a situação que ele se encontra, ele quer ir de encontro com aquela pessoa que precisa da misericórdia de Deus. E ali Ziba, um zelador, um cuidador lá da casa de Saul, ele disse: ele está em Lodebar, em casa de Maquir. E a Bíblia diz que Lodebar era um lugar de esquecimento, um lugar que não tinha pasto, aleluia, um lugar que era um isolamento, era colocado pessoas com deficiências, como se fosse um centro de recuperação, uma terra que não era boa. Estava lá Mefibosete, filho de Jonatã. Estava no esquecimento. Mas o nosso Deus, ele usou de misericórdia. E usou Davi. Usou o rei Davi para ir ao encontro de Mefibosete. Ele está lá. Aleluia. E Davi diz: manda chamar. O rei manda chamar.
Nesta noite o rei está te chamando. Ele não quer saber a tua situação. Você pode dizer assim, eu estou um coitadinho aqui. Mas o Senhor quer te abençoar. Davi estava sendo usado por Deus para abençoar Mefibosete. Manda chamar ele. E mandaram chamar. Trouxeram ele na presença do rei Davi. Aleluia. E quando ele vê o rei, ele se lembra. Talvez o rei quer me matar. Porque diz que era costume, quando entrava um novo rei, a família do rei, que tinha passado por ali, eles queriam exterminar para que não tivesse ninguém daquela família. E Mefibosete estava com esse medo. Talvez Davi quer me matar. E quando ele chega na presença de Davi, Davi diz a ele, Mefibosete, ele assim, eis aqui o teu servo. Aleluia. Davi disse, eu vou restituir tudo que era do teu pai, vai ser teu. Tudo aquilo que foi perdido, que estava perdido, vou te devolver. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia. É isso que Deus faz, pastor. Alguém que está lá no fundo do poço. Por isso o Davi disse no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. O Davi tinha experiência com Deus. Davi sabia o Deus que ele servia. Por isso Davi se lembrou das coisas boas que Jonatã fez por ele, livrando da morte, aconselhando a ele fugir de Saul, seu pai. Jonatã também não esquecia das coisas boas que Davi tinha feito. Nós vimos, irmãos, nesta palavra, não importa onde a pessoa está, quando Deus tem promessa, quando Deus quer abençoar, Deus tem a maneira certinha de fazer as coisas que nós às vezes ficamos admirados. Eu lembro um dia ali, onde eu me congreguei 35 anos, ali como segundo dirigente da congregação. Eu lembro um dia que tinha um irmão ali que evangelizava de bicicleta. Ele saía de bicicleta evangelizando. E um dia ele saiu da escola bíblica dominical com a Bíblia na garupa da bicicleta, ali, trancadinha com ferrinho ali. E quando ele passa na frente de uma casa, tinha um senhor com 1 litro de pinga e um copinho, sentado junto àquela mesa, bem embriagado já. Halamande ribassúria. E a Bíblia caiu da garupa da bicicleta bem na frente da casa daquele homem. E ele foi ali perto daquele bêbado e disse: o senhor me arruma um cordão para me amarrar a minha Bíblia na bicicleta? E ele assim, sim, eu arrumo. Foi lá dentro e buscou um cordão e deu a ele. E ele amarrou a Bíblia na garupa da bicicleta e disse: em agradecimento ao que o Senhor fez por mim, eu quero te convidar para a noite você estar no culto aqui na igreja. E apontou para a igreja que era pertinho.
E ele disse: sim, eu vou. Ele disse: eu sou um homem de palavra, se eu disser que vou, eu vou mesmo. E ele disse que ia ao culto. E naquela noite ele foi lá naquele culto. E ali ele ouviu a palavra de Deus e aceitou Jesus como Salvador naquela noite. A igreja está vendo o que é a mão de Deus trabalhando, irmão. Na vida de uma pessoa, quando Ele quer salvar, Ele permitiu a Bíblia cair bem na frente, para existir aquela conversa e dar tudo certo. E aquele homem, irmãos, ele bebia tanto, que ele fazia pirão de cachaça. Ele botava cachaça no prato, colocava farinha, fazia um pirão e dava para cada filha uma colher daquele pirão de cachaça. Talvez nunca alguém viu falar isso. E naquela noite ele aceitou Jesus como Salvador. Foi liberto da cachaça, do cigarro, e foi o melhor porteiro que a igreja da Praia de Fora teve. Um grande homem de Deus, que sabia muito bem receber as pessoas que chegavam para entrar no templo. O nosso Deus tem maneira para salvar. O nosso Deus tem maneira para abençoar, irmãos. Às vezes nós não entendemos o como Deus quer trabalhar na vida de alguém. E Deus usa da maneira que Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Às vezes alguém pode pensar: irmão, mas o servo de Deus não pode passar por lutas, por tribulação. Nós vimos que Elias era um homem de Deus, mas um dia ele teve que sair escondido, se esconder numa caverna. Estava lá. Deus usou os corvos para levar comida, pão e carne para Elias. E ele bebia do ribeiro. Era um servo de Deus, um homem de Deus. E às vezes nós, sendo servo de Deus, achamos que não podemos passar por aflição, por momentos difíceis. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Elias estava lá. E o corvo levava pão quentinho, não sei de qual padaria, carne fresquinha, também não sei de qual açougue. Elias bebia do ribeiro. Provisão de Deus na caverna, no lugar difícil. Mas de repente o Elias olha e não tem mais água no ribeiro. O ribeiro também seca na vida do servo de Deus. Para que isso? Eu não entendo o trabalhar de Deus. Porque o ribeiro seca na vida do servo de Deus, que é dizimista, que está nos cultos, que é um obreiro da casa do Senhor. E por que o ribeiro seca? Porque Deus quer mostrar para ele que ele é dependente de Deus, que ele depende de Deus. Aí o ribeiro seca, Deus fala com Elias: já preparei, já ordenei uma viúva que te sustente. Já dei ordem para uma viúva te sustentar. Não era uma viúva de hoje, irmão, que tem a sua aposentadoria, que dá pelo menos para comprar o que comer. Era uma viúva que tinha um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. É dessa maneira que Deus faz. Levantou Elias de um lugar que o ribeiro secou e levou para ser sustentado por uma viúva que só tinha um pouquinho
para fazer um bolo para ela e para o filho e depois morrer. Ela pensava assim, mas Deus estava enviando a bênção para a sua família, para a sua casa. Irmão, Deus trabalha de uma maneira muito poderosa, de uma maneira difícil até de entender. O trabalhar de Deus na nossa vida não tem explicação. Não tem explicação, tem hora que não tem como entender o trabalhar de Deus. Tem pessoas que não enxergam o agir de Deus, da maneira como o Senhor trabalha na nossa vida. Aleluia. Ali estava aquele homem desprezado, num lugar isolado, sem ninguém para ajudar. Foi levado, né? Diz aqui que foi pela babá, a cuidadora de Mefibosete. Quando ela escapou, caiu, ela deixou cair a criança, quebrou os dois pés. E a gente não entende, pastor. A gente não entende o trabalhar de Deus. Porque Deus usa, irmãos, coisas que não são para confundir as que são. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. Nós olhamos, escolhemos, queremos escolher pela nossa ótica, pelos nossos olhos, nós queremos escolher. Mas Deus escolheu o Saulo, perseguidor da igreja. Jamais nós escolheríamos um homem daquele para colocar em cima de um púlpito, para colocar na direção de uma igreja, para ser um missionário. Jamais colocaríamos um homem daquele. Mas Deus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. Deus tem maneira. O Ziba foi somente um mensageiro para dizer a Davi: tem um, mas é aleijado de ambos os pés. A obra de Deus precisa de Ziba, para menos dizer onde está o necessitado. Para menos dizer, ele está lá em Lodebar. Ele é aleijado de ambos os pés. Pelo menos para dizer isto, porque Deus, ele tem maneira de trabalhar. Ele sabe como fazer para socorrer alguém, mesmo que esteja no fundo do poço. Ele usa até mesmo aqueles que não são, para confundir os que são. Nós vimos que Jeremias, um servo de Deus, um dia estava no fundo de um poço. Estava numa situação difícil, olhar para um lado não dava, para o outro também não. Ele só podia olhar para cima. Irmãos, vamos olhar para cima. Vamos olhar para o Deus que está de olho em nós. Aleluia. Nós vimos que Jeremias, um homem de Deus, escolhido desde o ventre, estava dentro de um poço. Não foi ele que caiu, alguém jogou ele. Porque tem muitas pessoas nos poços. Tem os que caíram, tem os que foram jogados, e tem os que se jogaram no poço. E tem alguém que foi jogado por alguém. Mas o nosso Deus usa de misericórdia. Alguém foi lá e falou: Jeremias está lá no fundo do poço. Está lá no fundo. E eles arrumaram ali um jeitinho para tirar Jeremias. Pegaram cordas, panos velhos. Aleluia. Deus, quando quer socorrer, Ele usa, irmãos, coisas pequenas. Usa alguém com o coração quebrantado.
e vai lá embaixo de alguma escada, por lá de algum lugar, pega as cordas, joga panos velhos para Jeremias colocar embaixo dos seus braços, e desce uma corda, e tira Jeremias do fundo do poço. É o trabalhar de Deus. Deus usou 30 homens para tirar Jeremias do poço. O trabalhar de Deus é lindo. O agir de Deus é lindo. Aqui nós vimos que Mefibosete, quando ele chegou na presença de Davi, ele disse, então, é o versículo 8, então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Aleluia. Ele se sentiu como um cão morto. Quem sou eu para te olhar para mim? Um cão morto tal como eu? Olha a situação que Mefibosete se encontrava. Aleluia. Mas Davi disse para ele: olha, tu vai comer pão na mesa, na minha mesa continuadamente. Mudou a história, não é mais aquela vida, como falou Jonathan nesta noite, não é mais aquele homem velho, é uma nova criatura, porque Deus usou de misericórdia. Deus foi ao encontro, através de Davi, e tirou Mefibosete de Lodebar. Quantos Mefibosete estão em Lodebar, irmãos? Que precisam de um Davi movido por Deus para ir ao encontro. Está cheio de pessoas necessitadas que precisam da sua palavra. Que você vai ao encontro dele. Tira ele de Lodebar, que é este mundo, que simboliza este mundo. Lodebar não tem nada de bom a oferecer, mas o rei tem pão na sua mesa continuadamente. Tem pão aqui. Lodebar não tinha pasto, mas no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Irmãos, é o Deus que nós servimos. Ele não deixa nós sem palavra. Ele não deixa nós sem socorro. Ele não deixa nós em Lodebar. Ele tem cuidado da sua igreja, do seu povo. Eu lembro um dia, quando eu era novo, tinha me convertido há poucos dias, e eu fui na casa da minha mãe. Queria ganhar ela para Jesus. Queria trazer a minha mãe. E eu fui em jejum, orando. E cheguei lá, falei de Jesus para minha mãe. E ela disse: eu não sou mais tua mãe. Eu não tenho filho. Tu estás com tantos irmãos agora, tu arrumaste tanto irmão. E eu não sou mãe de tantos irmãos. A mãe era bem católica, assim, bem... Eu não tenho tantos irmãos, tu agora não é mais meus filhos, tu tens irmão de todas as cores. E eu não tenho filho de várias cores. E eu saí dali arrasado, irmão. Fazia pouco tempo que eu tinha ficado crente, eu fiquei arrasado. Eu disse: mãe, naquele tempo a minha mãe tinha um fogão a lenha, com aqueles pedaços de lenha debaixo do fogão para queimar.
E eu disse: mãe, se a mãe pegar um pedaço de lenha desse e disser assim: eu te racho a cabeça se tu não deixar de ser crente, eu vou morrer com a cabeça rachada, mas vou morar no céu com o meu Jesus. E eu saí dali triste. Cheguei em casa, era no dia, tinha culto, era no domingo. E eu me sentei na calçada da minha casa. Aleluia. Com o coração ferido. E passou uma irmã, uma serva de Deus, e olhou e me viu. E ela disse: não estás te arrumando para ir para a igreja? Eu disse: não, hoje eu não vou na igreja. Eu estou abalado, eu estou arrasado. Eu estou triste. E ela disse: hoje que tu precisa ir na igreja. Hoje tu precisa ir na igreja. Deus tem uma palavra para ti nessa noite lá na igreja. E eu disse: qualquer palavra de um crente vinha do céu, né, irmãos? E eu fui para a igreja. Eu disse: vou esperar a pregação para Deus falar comigo através da palavra. Cantar o primeiro hino da harpa cristã. Deus falou comigo através do hino que foi cantado. Pensa no culto abençoado que eu passei naquela noite. Porque o nosso Deus, irmão, Ele tem maneira. Ele sabia que eu podia ficar triste até o final do culto, mas Ele já me abençoou no começo do culto, no hino da harpa que foi cantado para louvar o nome do Senhor. Aleluia. E o rei disse para Mefibosete: tudo vai ser restituído. Tudo que era de Saul vai ser teu de novo. Aleluia. As terras, tudo que Saul tinha, vai ser devolvido para ti. Aquele que disse que parecia ser um cão morto, agora era dono das coisas que Saul deixou, através das bênçãos de Jonatã, porque Deus estava abençoando Mefibosete por amor a Jonatã. Você nunca vai perder de ter feito algo para alguém. Mesmo que alguém se esqueceu, mas o Deus que você serve, Ele não se esquece daquilo que você fez para abençoar alguém. Nunca vai ficar esquecido. Nem um copo de água que der a um dos pequeninos não vai ficar esquecido. E nós temos bênção, irmãos. Aqui era comer na mesa do rei. Mefibosete estava com uma promessa que ia comer até morrer. Ele tinha bênção para ele, para a família dele, até Ziba, né? Até o servo de Saul ia trabalhar nas terras de Mefibosete. Agora um homem, um grande proprietário de bens, que estava esquecido, que estava no esquecimento. Deus tem bênção para a tua vida nesta noite. Você crê assim, irmãos? Eu vou contar aqui, pastor, porque eu gosto muito de contar testemunho. Um dia eu estava pregando e tinha várias moças ali na frente. Tinha a dirigente, a regente do conjunto. Ela estava sentada ali na frente. E eu disse para ela: Deus está te entregando uma bênção nesta noite. Aquilo que você está pedindo. E ela disse assim: não, essa noite... Ela pensou com ela, né? Ela não falou alto, mas ela pensou: essa noite Deus não vai me dar o que eu estou pedindo. Porque o que eu estou pedindo só se Deus der amanhã, mas hoje Deus não vai dar.
ela estava pedindo para ser trocado o horário. É uma coisa, não era tão grande, né, irmãos? Ela estava pedindo para Deus trocar o horário de serviço dela, porque estava custando para ela reger a mocidade, o conjunto, porque ela trabalhava até as 10 da noite. Somente os domingos ela tinha tempo. E ela estava pedindo para que Deus trocasse. Falou com a patroa, ela disse, não tem jeito. Eu não posso trocar. A outra também não pode ficar no teu lugar. E ela estava orando. E naquela noite eu disse para ela, é hoje. E quando ela duvidou, Deus me usou mais uma vez e disse, não é amanhã, irmã, é hoje. E ela disse que foi para casa. Chegou em casa, o telefone tocou. A patroa dela dizendo, amanhã tu vem pela manhã, porque o teu horário foi trocado. Ela disse, meu Deus, eu vou ligar para o irmão Manuel para pedir perdão. Porque eu duvidei. Irmão, Deus faz, irmão. Deus faz as coisas impossíveis acontecer. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Você pode pensar assim, não, o que eu tenho lá em casa para resolver, aquilo é impossível. É impossível para você, mas não é para Deus. Jamais Mefibosete imaginava de ser tirado de Lodebar e comer na mesa do rei. Mas aconteceu. Aleluia. Talvez você que está aqui nesta noite podia pensar assim, meu Deus, como é que eu vim cair aqui? Como é que eu vim chegar aqui para ouvir a palavra de Deus? Eu não merecia nada disso, mas o nosso Deus dá além do que nós merecemos. Ele faz além. Aleluia. Ele usa, irmão, Ele usa de misericórdia. Ele usa rei, Ele usa corvo, Ele usa criança, Ele usa adolescente, Ele usa jovem, Ele usa ancião. Não importa, quando Ele quer abençoar, Ele usa. Aleluia. Ele usa, irmãos, as coisas que não são. Ele usa coisas pequenas. E Deus trabalha com coisa pequena, né? Aleluia. Nós vimos a história, né? De Gideão. O Gideão, ele disse assim, olha, quando Deus disse que ia usar ele disse, olha, eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Davi também era o menor. E Deus disse, eu vou ser contigo, varão valoroso. Ele pensava que não tinha valor e Deus estava dizendo, eu sou contigo, varão valoroso. Quando você diz que não tem valor, Deus chega e diz, varão valoroso. Deus não usa, irmãos, se Deus fosse usar somente rico, o que seria de nós? Deus usou, eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre de Manassés. Mas é aquele que Deus quer usar. Irmão, eu não sei nem falar. Sou atrapalhadinho para valer. Não sei nem pronunciar a palavra certa. Um dia eu disse para uma professora, eu queria tanto ver você convertida lá na igreja. Para ver você falar essas palavras tão bonitas, um português tão afiado. Como eu queria estar lá no banco da igreja, você lá no púlpito, pregando com esta sabedoria que você tem. Ela disse, você está enganado. Eu já sou diferente.
Eu gosto de ver pessoas que não sabem nem falar, mas é cheio do Espírito Santo, cheio de alegria em servir a Deus. Esse eu gosto de ouvir. Aquele que tem prazer em abrir a sua boca e dizer: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Podemos orar, pastor? Eu convido a igreja a se pôr de pé. Aleluia. O Mefibosete, ele se considerava um cão morto. A mulher cananeia, ela disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando Jesus disse que não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, mas ela, com toda a humildade, com toda a necessidade, ela diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Irmãos, o pouquinho de Deus para nós já basta. A minha avó dizia: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Ficou isso no meu coração. Irmão, um pouquinho de Deus para nós. Só o pão, que é a palavra de Deus, Alamande Rivastúria, que Deus tem preparado para a igreja nesta noite, algo do céu. Diz que o maná que Deus mandava do céu era coisinhas pequenas, mas tinha um alimento, sustentava aqueles que comiam. Era pequenos, mas tinha uma vitamina, tinha algo, porque descia do céu, e o que desce do céu é coisa boa. Por isso o irmão falou nesta noite: buscai as coisas que são de cima. Aleluia. E sabe o que Jesus está dizendo nesta noite para você? Aleluia. Para você que está custando para vencer, Ele está dizendo assim, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Tem o trono de Deus para você que está vencendo, a luta, vencendo o inimigo, vencendo a sua fragilidade. E você está aqui nesta noite porque Deus preparou algo do céu para a sua vida. Aleluia. Nós vamos orar. Tem alguém para aceitar Jesus nesta noite? Alguém para entregar a vida para Jesus? Fazer como aquele homem que, através de um cordãozinho que ele deu para amarrar a Bíblia na bicicleta, serviu para a salvação dele. A salvação dele foi baratinha, um cordãozinho que ele deu para amarrar. Aleluia. Deu um crente maravilhoso. Até o dia de partir para a eternidade, estava ele cheio de alegria porque ia morar no céu. Vamos orar, irmãos? Quem precisa de oração? Quem acredita no milagre? No Deus que ainda opera milagre, o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, Ele está aqui. O Deus que usou Davi para tirar Mefibosete de Lodebar, Ele também quer usar nesta noite alguém para tirar alguém que está precisando. Deus trabalha com você. Aleluia. Deus vai usar, irmãos. Essa senhora que está aqui de blusa amarela, vem cá na frente se você puder. Você.
Alamande rivastúrias. Aleluia. Alguém acompanha ela ali. Deus tem algo a realizar na sua vida. Deus tem algo bom para a sua vida, que você vai dizer, você vai se admirar. Não sei se um presente, alguém que Deus vai unir, não sei o que é, mas é um presente de Deus para a sua vida. Algo do céu, tá? Para a sua vida. Tem mão de Deus aqui. A mão de Deus não está encolhida. Os ouvidos do Senhor não estão tapados. Aleluia. E os olhos dele estão como chamas de fogo sobre este lugar. Nós vamos orar. Você que acredita no poder de Deus, você que acredita que Deus usou Davi para tirar Mefibosete de Lodebar e colocar lá na mesa do rei, ele está aqui nesta noite. O mesmo Deus que usou, ele está aqui para abençoar você. Aleluia. Podemos orar? Aleluia. Você está crendo na palavra? Amém. Coisa linda. Aonde tem fé tem milagre. E aqui tem fé. E Deus opera através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.